Senhor presidente, primeiro acho que tem que elogiar, vereador Jaison, né, o nível do debate, porque, primeira questão que fique claro, este vereador não acusou servidor público municipal, não acusou o governo e sequer eu acusei as empreiteiras. No que diz respeito às empreiteiras, eu afirmei de que há indícios que estranham, que possam nos fazer uma ligação de uma possível combinação. E eu trouxe elementos. Como que uma rua, uma obra tão importante como a Rua Sinimbu, tem uma empresa só que se habilita? Essa empresa, que poderia colocar 10% a mais do preço, ela coloca 10,31%. Então, ela se autodesclassifica. Aí o poder público abre 8 dias úteis de prazo para ela adequar a sua proposta. Ela não faz. Aí há um outro certame. Nesse outro certame, a empresa se habilita sozinha, novamente, e o valor contratado ele fica R$50 mil abaixo do inicialmente proposto pela empreiteira. Então, eu não tenho condições de investigar. Eu não posso ser leviano em acusar. Eu não tenho os elementos que a polícia tem, que o Ministério Público tem. O que eu posso fazer é, dentro da minha limitação, fazer uma leitura da licitação. Por outro lado, no que diz respeito a Pinheiro Machado, a empresa vencedora não tem usina de asfalto. E em boa parte das obras que ela executa, eu não posso afirmar nessa específico, ela compra da empresa CSA que perdeu. E se a gente for ver hoje, for em loco lá, identificar as obras da Pinheiro, elas estão atrasadas, elas estão causando um grande transtorno. Então pode, inclusive, haver que uma empresa que não tinha capacidade técnica, ela ganhou. Porque o edital é bem claro nas recomendações sobre a localização da usina. E o que estranha é que a empresa que ganhou a Pinheiro não tem usina de asfalto, mas a Codeca tem uma grande usina de asfalto. E por que não atrair a Codeca para essas grandes obras? E aí, quando eu falo de mesada, o senhor fez uma interpretação equivocada. Eu falei da mesada em relação ao pai executivo que faz a gestão da Codeca repassando a mesada. Tira do caixa da prefeitura 16 milhões e coloca na Codeca. Enquanto o nosso modelo de gestão é potencializar a Codeca. É fazer com que ela faça obras, que ela dispute mercados, se for necessário, como nós fizemos em 97, que compramos a usina de asfalto a quente, e eu usei esse termo um pouco forte, mas para a época foi revolucionário. Vossa Excelência, se lembrar-se de 97, vai lembrar como é que era a Codeca no município. Era uns pavilhão caindo aos pedaços aqui na frente do Executivo, onde a Codeca basicamente fazia varrição e capina. Praticamente não fazia obra nenhuma. Nós instrumentalizamos a Codeca. O risco de privatizar existiu se o prefeito Pepe não tivesse ganho à época. Até porque eu acho que até o Samay ia ter ido. Naquela época prevalecia o ideário neoliberal. Então são alguns questionamentos que nós colocamos e vamos encaminhar ao Ministério Público Federal, por ter verba federal, para que investigue. E se a conclusão do inquérito der pelo arquivamento ou pela inexistência de qualquer irregularidade, este vereador volta à tribuna e diz: aquele inquérito, ele redundou em nada. Havia uns indícios, mas não se comprovou, e, portanto, as empresas, né, não há nenhum clube das empreiteiras. Agora, eu tenho o direito de, a partir de uma análise, a partir de um contexto, dizer que realmente é estranho uma empresa do patamar da Toniolo Busnello desconhecer que num certame, se ela botar acima de 10%, ela é desclassificada. Então, ela se autodesclassifica, não representa a proposta e se faz uma nova licitação com R$181 mil a mais. E, enquanto isso, o cidadão que é leigo, que não sabe de licitação, que não sabe qual é a empresa contratada, passa horas na Pinheiro. Porque na hora do pique, para se fazer um trajeto ali de umas 5 quadras, se leva muitas vezes mais de 40 minutos, 1 hora. Então é um caos que está sendo causado. Então talvez, se houver uma vigilância maior nas próximas licitações, inclusive do ponto de vista da habilitação das empresas, nós podemos estar consertando os rumos. Vereadora Denise, por favor. Não, vereador Beltrão, primeiro lhe cumprimentar, né? Entendo que uma das funções dessa casa é fiscalizar, né, os atos públicos, especialmente numa obra, né, dessa envergadura, né, várias obras, na verdade, né, e que tem gerado, sim, uma certa mudança de rotina da população toda, seja motorista, seja quem pega ônibus, né? A cidade inteira está vivendo esses conflitos do Sim Caxias. E aqui não é crítica às obras, né? E sim ao processo como ocorreu. Eu entendo, e eu trabalhei no setor de obras da Codeca e acompanhei várias pavimentações de ruas da nossa cidade, e quero dizer que a Codeca ela está extremamente preparada
né, estaria extremamente preparado para fazer a pavimentação da Sinimbu, pelo menos de uma das ruas do Sim Caxias. E eu não entendo por que a Codeca não tentou, né, nenhuma das ruas, não se inscreveu para nenhuma das licitações, não concorreu a nenhuma das licitações. Então, chama atenção, sim. Acho que a sua crítica ela é pertinente. Esses recursos que foram aprovados aqui na Câmara, né, foram repassados para a Codeca, né, de forma simplesmente como mesada, sim, porque não foi pago um serviço, né, foi simplesmente repassado o valor do caixa da Prefeitura para a Codeca, quando a gente poderia, sim, estar repassando em função de obras que são feitas para a cidade toda, como seria o caso do Sim Caxias. Então, chama atenção a não participação da Codeca nesses processos licitatórios, e essas situações aí, a gente está falando de empresas grandes, né? São grandes empresas que trabalham na nossa cidade, e aí chama atenção a forma como ocorreram os processos de licitação. Quando uma empresa se autodesclassifica e simplesmente não recorre, não ajusta o seu orçamento, né, não tenta apresentar uma outra proposta, no mínimo é estranho, né? Depois, simplesmente, para outra rua, a Sinimbu, então, só uma empresa se apresenta. Eu entendo que as obras elas deveriam atrair muitas empresas, né? E acho que todas as empresas que concorreram num pleito deveriam concorrer nas outras. Mas isso acho que a gente pode investigar e avaliar melhor todo o processo licitatório. Eu acho que cabe sim a gente encaminhar esses indícios para o Ministério Público Federal, por se tratar de verba federal, também para o Ministério Público aqui estadual. E eu entendo, eu entendo que o processo de fiscalização ele é bem-vindo, especialmente quando sim tem aí um grande investimento, né, na área de mobilidade para a nossa cidade. Hoje as obras realmente estão atrasadas, a gente vê aí acidentes, né, não só de pessoas ditas, né, embriagadas, a gente vê até CC, né, caindo em obra aí obras do Sim Caxias, com carro inclusive público. Então, acho que a gente tem realmente que fiscalizar essas obras, a execução, né, que se execute em tempo que foi contratado e as condições que foram contratadas. Se era para ter usina, ter uma estrutura, então como que as empresas que ganharam a licitação não têm a estrutura que estava no processo licitatório? Então, são todos pontos que cabe fiscalização. Nem se esquece que, à época, a Codeca não recebia dinheiro do caixa do Executivo como mesada. A Codeca recebia por obra feita do Executivo. E o prefeito Pepe, na época, fazia e fez como o prefeito Alceu fez na Praça de Castro. Tem uma obra importante, eu decidi que deve ser feito, vou contratar a Codeca. Até porque, se o prefeito quiser, ele tem a prerrogativa, inclusive, de dispensar a licitação, se ele quiser. Então, é um debate de gestão pública. E não há nenhuma judicialização, porque vai ser judicializado, eventualmente, se o Ministério Público finalizar o inquérito, entendendo que alguma denúncia é feita. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um debate, por quê? Porque as obras da Pinheiro estão mal feitas, a da Sinimbu estão boas. A da Sinimbu a gente vê que o padrão de qualidade do Bosnela é boa. O que eu contesto aqui é de que fica muito estranho esses indícios nas licitações e pode haver, e o Ministério Público vai dizer se há ou não, uma certa combinação entre as empreiteiras. Por quê? Como é que a Sinimbu somente a Toniolo se habilita? Qual é a empresa desse estado que não vai querer, por exemplo, disputar uma obra dessa ou empreiteiras de Caxias do Sul? Então foi um debate necessário, até porque a Codeca tem no seu legado, por exemplo, a Perimetral Sul. Fez a Perimetral Sul, poderia fazer a Sinimbu e poderia fazer a Pinheiro. Então era isso, senhor presidente, obrigado.